Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo tutorial do SET. Nesse vídeo nós vamos abordar a questão da malha viária, para que serve e como nós podemos utilizá-la dentro do sistema SET. Tá? E até colocamos o nome do vídeo do tutorial JOSM porque ele vai ser a ferramenta, ela é a ferramenta que serve para auxiliar nessa edição. Então vamos lá. Primeiramente, pessoal, a malha viária dentro do sistema SET hoje tem uma única finalidade, que é para servir de insumo ou de entrada para o módulo de sugestão de rotas. A partir da malha viária, aqui nessa figura expressa, por exemplo, pelas linhas vermelhas, o sistema vai poder saber por onde os veículos vão poder andar e para então tentar encontrar as melhores rotas possíveis para esses veículos. Então observe novamente que a malha viária limita-se ao módulo de sugestão de rotas. E por que é importante nós fazermos a edição da malha viária? Então perceba que nessa imagem, por exemplo, esse aluno que eu vou circular de amarelo, ele se encontra longe da malha viária, que expressa aqui pela linha vermelha. Então o que vai acontecer? Quando esse módulo for executado, o que vai acontecer? Como esse aluno está longe, ele vai ser então redirecionado para o local mais próximo da malha. Isso não necessariamente é a melhor escolha, né? Então, é tão interessante para nós termos, para o município ter a menor rota, ter que completar o máximo possível a malha para que ela possa explorar, o módulo possa explorar o máximo possível de caminhos e meios de tornar mais preciso possível os caminhos encontrados, certinho? Então, novamente, pessoal, frisando que quando ela é limitada para o módulo de sugestão de rotas. Ou seja, os outros módulos não trabalham diretamente com a malha viária. Então, módulo de cadastro, de georreferenciamento, de indicadores espaciais, não utilizam diretamente a malha. O único módulo que precisa desses dados básicos da malha viária de complemento é o módulo de sugestão de rotas. Certinho? Então, vamos lá. Para baixar a malha viária é muito simples. Basta entrar no SET, clicar no menu Rotas e em seguida em Malha Viária. Então, para baixar a primeira versão da malha, então nós vamos clicar aqui em Baixar malha atual e vamos salvar em algum local. No caso concreto, eu vou salvar aqui com um arquivo malha.osm na área de trabalho. Vou salvar malha, ele vai perguntar se eu quero substituir, sim. E agora, então, ele vai começar a baixar. Esse processo de baixar a malha demora alguns minutinhos, porque ele está baixando os dados, as localizações, as vias, tudo do OpenStreetMaps, para poder então nós fazermos essa edição da malha, a completude da malha. Certinho? Ok? Malha baixada com sucesso, podemos agora então trabalhar com a sua edição para completá-la. A edição da malha será feita utilizando o software auxiliar JOSM, que é o Java OpenStreetMap Editor, que é um software, assim como o SET, 100% software livre e 100% gratuito. Nós optamos por esse software para incluí-lo no sistema, para auxiliar nessa edição, justamente por ele ser 100% software livre e 100% gratuito. Então, para baixar esse software, e eu vou guiá-los você nessa etapa, vamos entrar na página web josm.openstreetmap.de, como ilustrado aqui no slide e também nos links no comentário, na parte de descrição do vídeo, perdão. Olá pessoal, estou agora aqui na página do JOSM, o Java OpenStreetMap Editor. Para fazer a instalação do software que vai nos auxiliar na edição da malha, é muito simples. Aqui na página, vamos clicar nessa parte chamada Windows Installer, é um quadrado cinza, basta clicar aqui, e ao clicar, vai inicializar um download do instalador. Após o término, basta clicar no instalador. Caso não apareça aqui, você pode vir na sua pasta de downloads, mostrando a pasta, e ele vai estar aqui na pasta de downloads. Então, vamos clicar aqui para começar a instalação do software que vai auxiliar na edição de malha. O Windows vai aparecer uma telinha perguntando se nós queremos continuar ou não, basta clicar que sim, Algumas vezes não tem problema algum com o instalador, sim. Aqui no instalador, ele vai nos perguntar qual idioma nós vamos usar para o instalador. Não se preocupa porque o software é em português, tá? Mas só para o instalador, vamos clicar em inglês, não tem problema, porque vai ser só clicar em Next, 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 ok, Então vai perguntar, bem-vindo ao instalador, vamos clicar em Next.
Eu concordo. Next. Install. Next. E aqui para executar o JOSM. O JOSM demora um pouquinho para carregar, né? Mas não é nada muito demorado, né? Só um pouquinho. Então vamos clicar em Finish e após isso, daqui a alguns segundinhos, deve inicializar o JOSM. Pessoal, então aqui estamos com o JOSM aberto, né? Essa é a tela inicial da ferramenta de edição de malhas. Então, para a gente começar a fazer a edição, a primeira coisa que nós teremos que fazer é clicar em Arquivo, em Abrir, e aqui nós iremos escolher o arquivo da malha que nós baixamos, que no caso é este, chamado malha, e vamos clicar em Abrir, né? Após isso, o sistema então vai fazer o carregamento da malha para a gente poder editar. Ele vai analisar os dados, preparando, e vai começar então a renderização, né, da malha para a gente poder fazer então a edição. Essa etapa também não demora tanto, né? É bem rápido, né? Demora às vezes um pouquinho só para fazer fazer o carregamento dos dados. Então estamos aqui com a malha. Na primeira vista, né, essa tela é um pouco assustadora, né? Mas vamos deixar ela um pouco mais, explicando um pouquinho mais de cada uma dos painéis da ferramenta. Vocês vão ver que é bem simples fazer a edição, tá? Então a primeira coisa que é importante fazermos aqui é adicionar a camada do satélite do mapa, para que a gente possa, né, visualizar esta malha sobreposta ao satélite, né, às vias, enfim. Então, isso é muito simples, basta vir em camadas e escolher imagem aérea do Bing. Após fazer isso, nós vamos ver aqui, então, que vamos clicar aqui, fechando esse aviso, né? E ele vai mostrar, então, aqui agora, clicando com a rodinha do mouse, né, para cima, a gente vai conseguir fazer um zoom. Nós vamos ver, então, a malha sobreposta ao sistema. Usando o botão direito do mouse, segurando ele, a gente pode, então, movimentar, né? Clicando com o botão direito, a gente movimenta. A rodinha para cima do mouse dá zoom, a rodinha para baixo dá zoom out, né? Sai do zoom. E o botão direito se movimenta, né? Esses são os comandos básicos. Então, como nós podemos ver aqui, a malha, então, a malha é essa parte em cinza aqui, por exemplo, que está, então, descrevendo as características da malha física, de fato, né? Igual nós explicamos previamente, é preciso ter essa malha para poder, então, o sistema poder saber por onde que os veículos podem passar e, consequentemente, roteirizar, né? Ou criar, sugerir rotas, enfim, né? Então, essa é a primeira parte. Então, rodinha do mouse para cima dá zoom, rodinha do mouse para baixo dá zoom out, enquanto que o botão direito, ele permite a gente mover o mapa. Ok, então vamos escolher uma parte aqui para poder explicar as outras funcionalidades do mapa. Ok, pessoal, vamos agora fazer uma edição da malha. Lembrando que o papel finalístico, né, o papel final da edição de malha é para que a gente possa completar a malha e permitir que os algoritmos, o programa 7, possa, por exemplo, navegar em toda a malha para poder sugerir rotas e outras funcionalidades. Então, como nós podemos ver, aqui passando o nosso mouse por cima, nós podemos ver que tem esse trajeto aqui, esse pedaço de via, que está separado desse. Então, nesse caso, o 7 não vai conseguir, por exemplo, fazer com que o veículo passe por essa via porque ela está desconectada desse. E aqui que vem justamente a ferramenta de edição de malha, para poder complementar e fazer essa vinculação entre essas duas vias. Então vamos dar um zoom, aqui, aproximarmos, e como suspeitávamos, né, as malhas realmente estão desconectadas, né? O sistema do OpenStreetMaps não conectou elas. Então, para fazer essa conexão, nós vamos, então, desenhar esse complemento da malha. Para isso, nós iremos, primeiramente, vir aqui no menu à esquerda, no segundo item, esse ícone chamado Desenhar Nós. Vamos escolher ele, vamos clicar aqui no ponto amarelinho da via desconectada, e vamos agora clicando e traçando a via. Podemos dar zoom para facilitar. Vamos clicando e desenhando a via, até chegar na outro pedaço da via.
Quando chegarmos no outro pedaço da via, basta clicar 2 vezes. Okay? Ao fazer isso, a gente vai perceber que a via então foi criada entre essas duas partes. Podemos clicar novamente no primeiro ícone para poder selecionar, editar, enfim, alterar essa via. Então, agora, como vocês podem perceber, existe uma via que liga essa via aqui a esta, certo? Caso você tenha feito algum erro na hora de desenhar, não se preocupe, a gente pode editar isso sem problema algum. Como eu falei, nós vamos aqui para o primeiro ícone de seleção e edição, né? Vamos para o local, vamos supor que eu quero deixar mais retinho aqui, né? É muito simples, né? Basta eu pegar aqui o quadradinho, selecionar o quadradinho e mover, clicar com o botão esquerdo, segurando e mover ele para o local adequado. Dessa forma, então, eu posso ir fazendo. Caso eu queira criar um novo nó, é muito simples, basta clicar aqui nesse maisinho e clicar aqui, sem nenhuma dificuldade. Então, dessa forma eu posso deixar a via o mais reta, né, o mais próximo possível da via real. Você também pode acidentalmente clicar aqui na via e tentar mover ela toda de uma vez. O sistema vai perguntar, olha, você realmente quer fazer isso? Porque você está tentando mover vários pontos de uma vez só, né? Então, ele vai perguntar se você quer mover ou não. Basta, então, desfazer mover, né? Que vai desfazer essa movimentação completa da via, né? Então, para nós vermos. Também, pessoal, é muito importante, na medida que vocês forem fazendo o desenho, salvando. Então, vamos clicar aqui em arquivo, salvar, né? Para deixar salvo as alterações que vocês vão fazendo, certo? E, novamente, né, caso vocês queiram desfazer alguma coisa, é muito simples. Basta vir no menu Editar e clicar em Desfazer. Ele vai, então, desfazer as alterações. Então, por exemplo, se virmos aqui e começar a desfazer, ou Ctrl Z, ele vai começar a desfazer até a criação da via que nós estávamos fazendo. Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Se eu quiser refazer, ou seja, replicar, o contrário de desfazer, basta clicar em editar, refazer ou Ctrl Y. Então vamos clicar aqui Ctrl Y e ele vai então colocando o que nós fizemos, as correçõezinhas. Por fim, vamos voltar a essa última parte e salvar. Então temos agora nossa via alinhada. Vamos para a próxima etapa. A próxima etapa consiste em classificar as vias, isto é, fornecer os atributos, as características delas, para que o sistema possa, então, conhecer um pouco melhor a malha viária e melhorar a qualidade do resultado, por exemplo, da sugestão de rotas. Então, para entender um pouquinho mais disso, vamos fazer a classificação dessa via que a gente acabou de fazer. Então, vamos vir aqui, com a rodinha do mouse para cima, vamos agora dar um zoom próximo a ela, vamos clicar em cima dela com o botão esquerdo. Ao clicar, vai aparecer em vermelho, né, a via, ela está até uma parte maior. E aqui a classificação se dará nesse menu à direita, chamado de Tags, ou Atributos. E nele vai ter uma série de atributos dessa via, como de chave e valor. Então aqui no caso concreto tem dois atributos, Highway e Surface, que tem alguns valores. Então vamos primeiramente entender o que é esse atributo Highway. O atributo Highway basicamente vai me fornecer qual é o tipo da minha via. É uma via arterial? É uma autoestrada? É uma via local? Então essa é a forma como o sistema vai reconhecer essa via. Então para, por exemplo, eu alterar o tipo da via, basta que eu venha aqui e clique em cima do atributo Highway e em editar. Vai abrir uma janelinha e aqui vai ter o valor. Agora eu vou colocar um dos valores possíveis para a classificação da via. Então, por exemplo, para falar que ela é uma via, por exemplo, uma autoestrada, né, a gente colocaria motorway. Vocês vão ver que quando eu colocar, por exemplo, vamos supor que isso aqui é uma autoestrada. Quando eu clicar em aceitar, ele vai até mudar no próprio mapa o desenho da via. Você vai ver que ficou em azul, certo? Então, obviamente não é uma autoestrada, eu vou dar Ctrl Z e eu vou então aqui definir o tipo da via. Aqui um tipo de via mais específica, vou chamar de uma via local, né? Service, uma via de serviço, que é essa via local.
Caso não exista o atributo highway, você pode criar aqui. Se ele não tiver, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vou excluir o atributo, né? Vai aparecer aqui. Eu posso vir aqui, clicar em atributo highway. E aqui eu vou escolher um valor, no caso, service. Então aqui ele criou esse atributo para mim. A segunda característica interessante é o surface, que é basicamente o pavimento. Se a via ela é ou não é pavimentada. Se ela não for pavimentada, ele vai estar com o valor de unpaved, unpaved. Se ela estiver pavimentada, seria paved, pavimentada. Então isso vai definir se aquela minha via está ou não pavimentada, certo? Então vou voltar aqui. Outra questão importante é definir, por exemplo, se essa aqui é uma via de mão única ou não. Por exemplo, posso ir duas vias? Eu posso ir, ela é só de uma via ou não? Se ela for, a princípio, né, todas as vias que eu desenho aqui, elas são de mão dupla, né? Posso tanto vir quanto ir. Para eu falar que essa via ela é mão única, só pode ir por essa direção, eu vou clicar aqui em adicionar e vou colocar one way, né, única via, vou colocar yes. Isso vai fazer com que a via, então, só permita, até colocou uma setinha aqui agora, só permita se deslocar por esse percurso. No caso, essa via também aqui não é, então eu vou tirar esse atributo, eu vou excluir ele daqui, certo? Outro atributo muito interessante que a gente pode colocar aqui é o atributo velocidade máxima. Mas só lembre uma questão. Quando nós colocamos aqui o tipo da via, quando nós vimos aqui no quadrante na tela, ele automaticamente vai atribuir uma velocidade máxima para aquele tipo de via. Então, por exemplo, as autoestradas têm uma velocidade máxima de 110. Mas vamos supor que para essa via específica, eu quero que a velocidade dela seja um valor específico. Então, basta vir aqui em adicionar e colocar max speed, velocidade máxima. Vamos supor que nessa via a velocidade máxima dela é 60 km por hora. Vou aceitar. Pronto. Já nessa via aqui de cima, vamos supor que ela está também desclassificada e a surface dela está como terra. Aqui é sempre bom colocar unpaved, não pavimentado. Certo? Vamos ter que colocar não pavimentada. Vamos supor que ela é uma via aqui de serviço também. E vamos supor agora que a velocidade máxima nessa via seja 80. Aí agora ela vai colocar aqui. Eu também posso colocar outras características. Por exemplo, qual é o tamanho máximo da via. Isso é extremamente importante para aquelas em que eu não consigo ter um veículo muito grande que passe por ela. Então, isso é, por exemplo, um caminhão, um ônibus, só um veículo menor. Então, para isso, é muito simples também. Basta clicar, colocar em adicionar. E aqui a chave vai ser max width, né, largura. E aqui eu vou colocar, vamos supor que a largura máxima do veículo aqui dessa via seja de 3 metros. Vamos supor. E aí, então isso vai permitir veículos que forem maiores do que isso não vão conseguir trafegar nesse período. Uma coisa importante que vocês estão vendo é, quando eu estou fazendo essa alteração aqui na característica, eu estou pegando esta via como um todo, certo? Se eu quiser aplicar, só uma parte da via tem isso, eu vou ter que então quebrar a via. Isso é muito simples, basta escolher aqui na via o ponto onde eu desejo quebrar. Então vamos supor que eu quero quebrar a via bem nesse ponto aqui, ó. Vai ser esse trajeto daqui até aqui. Cliquei no ponto aqui, eu venho aqui no meu ícone da barra de ferramentas e clico aqui em dividir caminho por nó. Ou seja, agora eu vou ter essa via aqui e essa via aqui. E elas vão poder ter características totalmente diferentes. Certo? Então, o menu aqui dos atributos é o menu que vai então me falar como que essa via está classificada. No link do vídeo, nós temos um gabarito para auxiliar vocês nessas questões. Mas, basicamente, os atributos importantes que vocês precisam trabalhar o highway, que é para definir o tipo da via. E, ao definir o tipo da via, automaticamente vai vir com uma velocidade máxima sugerida. Então, por exemplo, autoestrada, a velocidade máxima é 110. Por exemplo, uma via local, 30 km, por aí vai.
então você vai ter automaticamente as velocidades estipuladas para aquela via. Mas vamos supor que você queira falar que naquela via específica é uma velocidade maior ou menor, você pode sobrescrever esse valor aqui do highway, né, por exemplo, que vem junto com ele, com o max speed. E o max speed vai dar justamente se está ou não qual determinada maior largura de um veículo que pode passar naquela via. Por fim, o surface vai me indicar se aquela minha via está pavimentada ou não está pavimentada. Para que eu possa quebrar uma via, é muito simples, para poder alterar ela de porte. Basta escolher um nó, que é esse quadradinho em amarelo, escolher ele e vou aqui e dividir caminho. Então ele vai criar então uma via daqui do último ponto que ela foi quebrada até aquele ponto. E agora eu posso fazer ela alterando. Alterar ela sem alterar as outras. Então vamos supor que, um exemplo hipotético, que nessa parte aqui ela fosse uma via expressa. Então seria uma motorway. Então se você ver, opa, ela já mudou aqui a estrutura, certo? Então vou voltar então aqui e salvar. Então, basicamente, o segredo da classificação das vias, pessoal, consiste nessa tabela de atributos. E os 4 atributos que nós vamos trabalhar mais são highway, que é o tipo da via, velocidade máxima, tamanho máximo da largura, em alguns casos, e se ela está ou não pavimentada, surface. Caso ela esteja pavimentada, esse valor de surface será paved, caso ela não esteja, será unpaved. Certinho? A próxima etapa consiste em descrever, no nossa edição da malha, as possíveis barreiras que podem existir ao longo da malha física. Por exemplo, mata-burro, cercas, pontes e por aí vai. Para fazer é muito simples, a ideia é bem semelhante do que a gente já fez. Basicamente a descrição dessas barreiras será feita através das tags, dos atributos. Então vamos fazer um pequeno exemplo. Vamos vir aqui, vamos supor que eu vou completar a malha para cá, dessa parte. Vem para cá, 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 vem para cá. Termina aqui. Aqui eu vou colocar uma parte aqui. Uma parte para cá, uma parte para cá, uma parte para cá, vem para cá a vida. Vamos supor que neste caso, bem neste local aqui, neste quadrado, nesse local que eu selecionei, tem uma cerca, Então, uma cerca para a pessoa entrar. Então, é uma fazenda, a cerca de uma fazenda, enfim. Então, nesse caso concreto, para eu descrever essa barreira, é muito simples. Basta clicar nesse botão, nesse local, vir aqui em Tags, colocar barreira, e no caso vamos colocar Gate, Então, ele vai saber que aqui, então, tem uma barreira, uma cerca. Então, no caso, ele vai, então, vai ter algum tipo de consequência, vai ter uma limitação no trânsito para este local. De forma semelhante, eu poderia descrever que nesse local, por exemplo, vamos supor que tivesse um mata-burro, Então, mesma coisa, em vez de barreira gate, eu colocaria, no caso, cattle grid. Eu sei que os termos são um pouco estranhos, que vêm do estrangeiro, do inglês, mas eles são pré-definidos e estão todos no gabarito que a gente vai colocar. Então, nesse caso, teria um mata-burro aqui. E da mesma forma, eu poderia especificar aqui daquela estrutura qual é o tamanho máximo, o máximo width, que é o tamanho máximo da largura que um veículo passa. Vamos supor que é 3 metros. E além disso, eu poderia colocar outras características. Por exemplo, o peso máximo que essa estrutura conseguiria aguentar de um veículo. Enfim, posso colocar aqui, se for uma coisa muito simples, max weight. Então, o max weight vai me definir então, qual é o peso máximo dessa estrutura em termos de toneladas. Então, vamos supor, nesse caso aqui, vamos supor que aceita meia tonelada, então 0,5 toneladas. Então, dessa forma. Ok? A próxima etapa, só para finalizar essas questões de barreiras, nós também podemos definir pontes, que também é um tipo de barreira que limita o tráfego. Então, vou procurar uma parte aqui no nosso mapa. Como eu estou em Goiânia, é um pouco difícil achar partes com rios, mas deixa eu procurar aqui um pouquinho, vou dar um zoom out. Opa, achei aqui. Então, se nós virmos aqui, basicamente, a forma de fazer uma ponte
é muito semelhante, só que ao invés de ser em um único ponto, vai ser na via. Então aqui eu vou pegar a via, igual está aqui, e vou colocar o atributo bridge yes. Então é muito simples. Você vai pegar o local que tem a via e colocaria o atributo bridge yes. Perceba que aqui, né, ele está usando vários atributos interessantes. No caso, aqui é um highway do tipo trunk, é uma via, ou seja, só está descrevendo a via que vai, né? Está asfaltada, pavimentada, né? Asfalto é pavimentada, né? E vamos, com consequência, né? Então, daqueles atributos que a gente explicou para vocês. Então, vamos supor que eu queira falar que aqui, nesse local aqui, vou pegar um local aqui, mais afastado, que tem aqui, um ótimo local, que tem uma ponte, né? Eu vou apagar aqui nesse caso, só para a gente fazer. Mostrar essa janela, não tem problema, apagar, ok. Opa, apagou muita coisa, né? Vou quebrar aqui a aresta, né? Para poder então apagar. Ok, apaguei aqui. Né? Então nesse caso eu vou clicar aqui no ícone de criar a rota, vou criar aqui para cá. E vou selecionar então essa parte aqui, clicar aqui para quebrar aqui, né? Então esse caso onde eu quero descrever que tem a ponte, basta vir aqui e dizer bridge yes, que ele vai criar a ponte aqui, e aí eu posso colocar todos aqueles outros atributos para especificar. Então é isso, pessoal, essa é a ideia básica, né? Então hoje nós acabamos contemplando mais as barreiras e limitações do transporte rodoviário. Também tem uma série de atributos específicos do transporte aquaviário, como o comprimento do rio, enfim, e outros atributos, né, a profundidade que pode impactar na hora de for fazer uma roteirização. Por fim, basta salvar a nossa malha, e esse arquivo que a gente está trabalhando, salvando, nós vamos subir, nós vamos enviar para o set, que será a nossa próxima etapa. Agora, então, né, vamos finalizar ou fechar o JOSM, tá? Basta clicar aqui no ícone de fechar. Ele vai perguntar se a gente quer salvar, né? Já salvamos, né? Podemos clicar em sair agora. Não se preocupe que está tudo salvo, tá? Sair agora. Beleza. Vamos agora entrar então no set. Vou entrar aqui no meu set, entrando no sistema. E agora então vamos subir a malha com as alterações que nós fizemos. Então vamos clicar em rotas, malha viária. E agora na aba aqui, atualizar malha. E aqui vamos escolher o arquivo em que nós salvamos a nossa malha, né? No caso, esse arquivo chamado malha.osm. Então, vou salvar. Após alguns minutinhos, né? Rapidinho, mas ele vai então processar a malha para que a gente possa então ser utilizada pela parte do set que lida com as questões específicas de sugestão de rotas, né? Ou seja, com a parte que lida com a malha viária física diretamente, né, do sistema. Então vamos aqui aguardar o processamento da malha. Pronto, agora atualizamos a malha, né, demora um pouquinho. E agora então a gente pode seguir para o próximo vídeo que vai fazer a sugestão de rotas agora com a nossa malha atualizada. Ok? Por esse vídeo é só, pessoal. Então no próximo vídeo a gente vai então aprender como nós podemos usar essa malha que nós editamos para usar a ferramenta de sugestão de rotas, tá? Qualquer dúvida, por favor, deixe nos comentários.